Bom, me convidaram, tá, Ana Clara Camila, para falar de elaboração e integração de mapas de riscos, de desastres, enfim, principalmente nessa síntese de mapas. E eu acho que muito do que Ricardo trouxe e Bruno trouxeram, eles já mostram alguns caminhos e mecanismos de fazer essa integração. Por isso que eu vou reforçar algumas coisas do que eles já disseram. Então, se eu for redundante, entendam com outros exemplos que eu vou trazer, talvez aqui. Bom, hoje eu falo aqui eu sou pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta a Desastres, o CEMADEM, mas venho atuando já há um tempo também com a Fiocruz, com o Observatório de Territórios Saudáveis e Sustentáveis da Bocaina, que o Flávio também está aqui, acho que presente, e a gente se conhece também de outros momentos importantes. Eu trouxe aqui essa equaçãozinha que muitos de vocês devem conhecer e utilizam ela, né? Para pensar risco em função de um perigo, de uma vulnerabilidade, de uma capacidade adaptativa. O que eu quero destacar aqui, na verdade, é que isso aqui pode variar. Essa equação ela pode variar, mas é isso, o risco é uma probabilidade, né, que a gente tenta operacionalizar isso nos mapas. É isso que a gente tenta fazer, né. Só que o que eu coloquei aqui são algumas perguntas que a gente sempre busca responder quando a gente quer mapear risco. Que risco? Quem está em situação de risco? Em que situação ou que tipo de ameaça? Em quais condições de vulnerabilidade, né, e quais são as consequências de você assumir ou não, por exemplo, determinados riscos. E isso vai depender muito da percepção do risco, que já foi dito aqui, né. Vai depender muito da experiência ou não da experiência das pessoas que estão nessas situações. Então, mas caminhando, essa aqui eu tirei, por exemplo, do caderno GIRD, que é de gestão integrada de redução de risco, que a Sâmia Sulaiman, que teve hoje de manhã com vocês, coordenou esse caderno, e eles trazem uma variação, por exemplo, né? Risco, função do perigo, que é função, risco é a probabilidade aqui, que é uma função da ameaça, vulnerabilidade, capacidade de gerenciamento, tá? Mas esse grupo de pesquisa, que é o grupo da LARED, que é a Rede de Estudos Sociais em Redução de Risco de Desastre na América Latina e Caribe, eles têm trazido esse modelo conceitual que o risco do desastre, né, ele acontece por causa de uma série de causas que antecedem o próprio momento, né, o fato, que são as causas que eles chamam de fundo ou causas adjacentes. É o modo como as pessoas ocupam o território, e vocês sabem muito bem disso, né? São as pressões dinâmicas que acontecem no território e que vai resultar numa maior ou menor vulnerabilidade de acordo com aquela situação que alguns grupos sociais estão, né? E eles trazem esse esse triângulo aqui, que existem estruturas políticas, sociais e econômicas que vão influenciar essa vulnerabilidade no território. E eu vou voltar nisso aqui, por isso que eu estou trazendo essa conceituação, desculpa para todos aqueles que conhecem, mas qualquer dúvida vocês já podem levantar a mão. Nesse mesmo caderno GIRD, eles vão trazer que vulnerabilidade não é só uma vulnerabilidade social, né? Ela é também uma vulnerabilidade relacionada com a sistema educacional, cultural, ela pode ser ideológica no sentido de isso não vai acontecer comigo porque está na mãos de Deus, então tem que acontecer, e aí eu não faço nada. Aí é uma condição que eu me coloco que eu não tenho o que fazer. Ela é política e institucional, tá? Tem uma série de dimensões da vulnerabilidade que diversos autores têm trazido. E eu queria trazer uma aqui que eu quero conversar com vocês, da institucional. Porque muitas vezes, e um dos trabalhos que o CEMADEM realizou no passado, não sei quantos de vocês já ouviram falar do Projeto Elos. O Projeto Elos ele foi conhecer quais são as capacidades municipais de defesa civil, por exemplo, para dar resposta às emergências. E lá, ele vai mostrar que mais de metade das defesas civis, por exemplo, no Brasil, não tem pessoas, não tem infraestrutura para responder. E essa vulnerabilidade institucional, para quem dá a resposta, ela é fundamental a gente compreender
mapear e identificar, porque se a gente precisa dos mapas de risco, a gente precisa ter pelo menos essa capacidade institucional bem instalada, né. Então, a gente está acostumado a usar esses mapas de suscetibilidade a deslizamento de inundação e deslizamento de terra, por exemplo, né. Esses são os mapas técnicos que os meus colegas que antecederam já mostraram bastante. Esse é do Serviço Geológico do Brasil, por exemplo. Outros mapas que a gente utiliza muito são esses de aptidão à urbanização, que aí é o cruzamento, né, de instrumentos de ordenamento territorial com essas cartas de suscetibilidade. E até a gente chegar nas cartas de setorização de risco, né, que os colegas também já mostraram, que é o momento em que a gente vai dizer, né, de um grau de 1 a 4, por exemplo, quais são as condições de maior vulnerabilidade, perigo, ameaça que a gente estava mostrando antes. Então, no fundo, a gente segue esse roteiro, né. E a gente hoje, escutando Bruno e Ricardo, e não vou ser redundante aqui, a gente usa o mapeamento participativo para complementar a informação que a gente levanta daqui, mas principalmente para tentar gerar o que acho que foi o Bruno que chamou, né, de um protagonismo das pessoas. Elas precisam fazer parte desse processo. E eu quero problematizar algumas questões disso, né, para vocês, para a gente refletir juntos dentro da vulnerabilidade institucional que eu mencionei para vocês. E a gente costuma mostrar como é que a gente mapeia essa vulnerabilidade, e eu estou chamando aqui como vulnerabilidade de resultado, entendida como uma vulnerabilidade física, com o que o Bruno já trouxe, Ricardo também, com o sistema de informação geográfica. Então, aqui, por exemplo, eh, a provocação da pergunta era assim, né, esses mapas são úteis? Em que escala? Para quem, né? A que tipo de representação eles podem ser? Então, aqui é um cruzamento, por exemplo, de suscetibilidade com uma grade regular que a gente fez representando população. Então, onde tem mais população, nessas áreas, por exemplo, de suscetibilidade, tá? Que é o amarelinho aqui, amarelinho e vermelho. Acho que ficou pequeno, viu, mas depois eu posso mandar isso para vocês. E aí a gente queria saber, assim, quem são essas pessoas? Então aqui, por exemplo, são pessoas que recebem menos do que um salário mínimo, representadas aqui no mapa, né. Então, sobreposto com a área de suscetibilidade à inundação e deslizamento de terra, a gente consegue ver, por exemplo, onde estão as pessoas com mais de 10 salários mínimos e com menos de um salário mínimo, né. E você vai ver que, pelo menos no território costeiro marinho, isso é bem marcado. Pessoas que estão muito próximo da linha da faixa litorânea, as pessoas que têm mais condições também de sobreviver ali, por uma questão de recurso, especulação imobiliária, tudo que você já sabe. Mas aí a gente consegue mostrar, e mostrar para isso incidir em políticas públicas. E aqui, por exemplo, a quantidade total de moradores, isso aqui é a região de Santos, Baixada Santista, tá? E aqui, população branca e população preta e parda, a distribuição delas, que difere, né? Ela muda esse padrão de ocupação. E é o que acho que o Bruno comentou, né? Muitas vezes essas tipos, perfis de população, elas já estão em situações de área de risco, né? Ocupando, por exemplo, morros, que é o caso daqui, ou ocupando áreas muito próximas dos rios, que aí a gente vai falar depois sobre justiça ambiental e justiça climática mais para frente. E aí é isso que eu quero trazer para vocês, da percepção do risco, né. A gente olhou cruzando esses dados, ou seja, cruzando esses dados secundários, mas a gente queria também como é que a gente acopla essa informação, esse dado, com como as pessoas percebem. E aí a gente fez um outro recorte, aí foi um recorte para o litoral norte de São Paulo, que são 4 municípios: Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. Então, como a gente não tinha dinheiro, não tinha recurso para pagar uma empresa estatística e fazer um grande levantamento estatístico, a gente conseguiu envolver as pessoas que vivem no local, defesas civis, moradores, postos, unidade básica de saúde, os agentes de saúde se envolveram, que são os que conhecem muito bem o território, vocês sabem disso, né?
E aí a gente conseguiu entrevistar mais de 900 pessoas em menos de 2, 3 meses. Aqui é o número de pessoas que a gente conseguiu entrevistar, né, esses pontinhos é a distribuição. E a gente perguntava o quê? Qual é o perfil socioeconômico, como elas enxergam as mudanças climáticas, os impactos dela, os riscos e as medidas de adaptação e a governança e comunicação do risco, ou seja, como eu recebo essa informação e o que que eu faço com ela, né. E aí vocês vão ver, né, que, assim, em relação à inundação, escorregamento, ressaca do mar, elevação do nível do mar e erosão costeira, a maior parte diz que o risco é baixo, é um, tá, pegando assim, ó, um gradiente do maior para o menor, tá. Mas aí, em entrevistas com as pessoas, eles falam que onde eu vivo é baixo, mas no meu vizinho tem risco. Então, entender a percepção do risco, ela não é só fundamental, como ela é desafiadora, porque vocês de defesa civil ou de planejadores do território sabem que as pessoas normalmente culpam os outros e não se enxergam no lugar. Mas tem condições por isso, né? Porque muitas vezes elas não têm dinheiro para alugar um outro lugar, o aluguel de outro lugar é mais caro. Eu gosto de morar aqui, apesar do risco, ou seja, ela tem um vínculo com o lugar. Então, esses são alguns dos fatores que fazem com que as pessoas continuem no espaço. E esse é o desafio que eu acho que a colega Núria colocou, como chegar também nessas pessoas, né? Como fazer alcançar esses tipos de mapeamento que a gente então tem que reconhecer isso e reconhecer que grupos são esses. Bom, aí isso aqui é um modelo, eu não vou passar muito por esse modelo, mas era assim, a partir desse trabalho, o que que a gente conseguiu mostrar no modelo nesses 3 eixos? Que pessoas em alta vulnerabilidade social, em risco muito alto, por exemplo, normalmente, né, são as pessoas que jogam as mãos para Deus, deixa as condições em Deus. É isso aqui que normalmente dos entrevistados é isso que acontece. A gente quer testar depois isso como acontece em outros territórios, mas eu não aposto, mas é condição de testar uma hipótese que isso pode representar outros territórios também. Acabam porque é a condição de desigualdade, são as causas adjacentes que eu mostrei lá para vocês, que fazem com que as pessoas continuem no lugar. E quem tem muito é muito ativo, por exemplo, e está em normalmente elas estão em uma área menos de risco, por exemplo, e vulnerabilidade social. Claro, não dá para, generalizar, mas isso aqui é um modelo que ajuda a gente a entender isso aqui, por exemplo. Isso aqui é a Vila Saí, em São Sebastião. Para quem lembra, 2023 foi um caso recente, mas esse trabalho foi feito em 2010, por exemplo. Aqui é a área de inundação, tá? Aliás, desculpa, aqui é Camburi. Lá no Camburi, que é vizinho da Vila Saí, a gente cruzou a informação. Pessoas que têm menos de 2 salários mínimos com uma área de risco alto de inundação e têm percepção, percebe que estão em áreas de risco, que está mostrado aqui em azul, tá? E as que estão em baixa percepção, ou seja, eu não percebo que tem um risco, mas estão em áreas de risco, estão sobrepostas, vocês estão vendo aqui. E aí, cruzando com as que deixam na mão de Deus e não deixam, ela muda o perfil na mesma área. Você está vendo aqui? Essas são as pessoas que jogam as mãos para cima, para Deus. Não tenho o que fazer, eu fico aqui. Essas são as que, não, espera aí, eu tenho que fazer alguma coisa. E isso aqui, Núria e Cristina, que eu acho que é o que a gente precisa entender dentro do território, quem são as pessoas que estão lá, mesmo compartilhando o mesmo espaço. E a gente identificou que ali, essas que não deixam nas mãos de Deus, são principalmente pessoas que frequentam bastante as igrejas. Olha só que coisa, né? Elas frequentam e não deixam nas mãos de Deus. A gente precisa fazer alguma coisa. Não adianta jogar. E com esse grupo que a gente começou a trabalhar, para fazer chegar nas outras pessoas. Então, eu não estou dizendo aqui uma solução, como eu disse antes. Eu estou dizendo aqui conhecer o lugar e quem está nesse território ajuda a gente a definir estratégias de como chegar em quem a gente não consegue chegar, né. Bom, eu trouxe aqui um diagrama simples aqui
escala que o Bruno falou muito bem, né, mas assim, a gente tentou sistematizar aqui esses eixos que a gente precisa olhar numa escala temporal, sim, a gente precisa olhar em multi-escalas e nem sempre a gente tem esses dados disponíveis, por isso que a gente vai coletar a informação primária que ele comentou para vocês, né, para entender essa relação contextual que as pessoas têm com o território. Então, eu coloquei aqui 1 para 1 a percepção de risco, porque é isso, é a relação do indivíduo em relação ao risco, né. Eu não estou olhando, por exemplo, o mapeamento lá em pequena escala, né, que é muito mais abrangente. Então tá. Eu não vou falar aqui da do que já foi dito, né, mas eu queria problematizar algumas coisas que eu acho necessário. O Ricardo já falou bastante do uso, né, do mapeamento participativo como participação ativa. Aqui é um exemplo do projeto Rios e Ruas, lá em São Paulo. Não sei quantos de vocês conhecem, quem aqui é de São Paulo, mas eles começaram a mapear os rios que foram tapados, né, foram cobertos por concreto e que eles são causadores justamente de processo de alagamento. Então eles começaram a remapear essas nascentes e rios para fazer uma política pública de incidência lá na prefeitura e abrir esses canais para recuperar essas áreas, né. Então eles usam processos participativos, por isso que eu digo que aqui é uma participação ativa das pessoas. Também é um processo de aprendizado, né, quando a gente usa esses trabalhos em escolas. Esse aqui foi um projeto que a gente participou também junto, fez um varal de mapas contando as histórias de cada cabeceira e bacia que a gente passava, para mostrar que o que eu faço aqui tem influência lá e vice-versa. E eu acho que esse é o mote que eu queria trazer aqui sobre as comunidades tradicionais, né. Eu acho que o mapeamento participativo, da onde eu tenho trazido, ele nasce principalmente da disputa pelos direitos nos territórios. E o Observatório de Territórios Saudáveis e Sustentáveis da Bocaina faz muito bem isso com o Fórum de Comunidades Tradicionais. Esse é um trabalho que a gente tem, eles estão fazendo, continuam fazendo lá, de envolver as pessoas para mapear esses territórios. E aqui é um mapa, por exemplo, dos Mapuche Huilliche, que são os indígenas do Chile, que eles invertem o norte, acho que foi o Bruno que falou, justamente porque eles colocam que o norte para eles, ou pelo menos a direção que eles têm em relação é com as montanhas, não é com o norte, por exemplo, magnético, etc. É com a relação da vivência, do cotidiano, do dia a dia, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu quero chegar em alguns pontos aqui. Então, eu acho que quando a gente fala dessa síntese de mapas, a gente tem que falar que a gente tem que entender que existe assimetria de poder. Sabe por quê? Porque quando eu começo mostrando para vocês os mapas, por exemplo, de suscetibilidade, cartografia do risco, são mapas feitos por especialistas no território, né, que conhecem bem o território do ponto de vista técnico. E isso, quando você traz como uma única forma de representar o território, você acaba, por exemplo, restringindo outros tipos de conhecimento, que são esses que eu estou trazendo aqui para vocês, que são os conhecimentos tradicionais. O Bruno trouxe também e o Ricardo também. Então, a gente não pode negligenciar isso, porque ele pode ser a reprodução, por exemplo, de desigualdades no território. Então, isso é muito importante a gente saber. Então, por isso que eu falei aqui que eu ia ser um pouco redundante com o que os colegas trouxeram, mas dentro do processo de mapeamento participativo, a gente precisa se perguntar quem mapeia quem, para tentar reduzir esse tipo de assimetria de poder. Quem utiliza as plataformas e programas de mapeamento? Ou seja, depois eu queria escutar de vocês, quantos de vocês aqui usam ArcGIS, QuantumGIS, o Google Earth, ou quantos de vocês não dominam essas ferramentas? E aí, se vocês não dominam, imagina as comunidades que vocês querem trabalhar com mapeamento participativo. Por isso que eles trazem vários exemplos dos mapas falados como estratégias, por exemplo, de construir esse processo. E qual é o nível de participação, por exemplo, das pessoas? É no processo consultivo, como o Bruno falou, ou é num processo de, olha, eu quero começar mapeando a violência no meu território, eu não quero mapear o risco de desastre, porque a violência é onde não deixa eu sair em determinados horários.
e vocês convivem com isso cotidianamente, né. Eu vou passar aqui um pouco mais rápido, gente, porque eu estou vendo que tem 8 minutinhos. Como eu disse para vocês, eu comentei rapidamente, eu participo de iniciativas que tentam envolver cientistas cidadãos nos territórios, ou seja, trazer as pessoas para fazer o mapeamento dos seus territórios. Quando a gente fala isso, a gente precisa entender que tem níveis de contribuição, que podem ser aquele tipo, pensar a pessoa como um sensor, sabe? Eu pego meu telefone celular, aí eu vou lá, mapeio, beleza, entregou. Vou para casa. Não sei o que faço com aquele dado. Mas tem gente que quer colaborar. Não, eu quero saber o que está sendo feito. E tem gente que quer colaborar nas perguntas, que é o que a gente raramente vê hoje nos territórios, que fazem parte desde o processo de pergunta do que eu quero mapear no território. Que é o que eu falei para vocês, muitas vezes as pessoas querem mapear problemas cotidianos, como violência, questão de gênero e etc., menos do risco de desastre, tá? Isso não é em geral, mas isso é uma coisa que a gente precisa chegar no território. Então, esse diagrama, ele não é uma ordem das coisas, mas ele é para mostrar que tudo que o Bruno e o Ricardo trouxeram, de mapa falado, escuta ativa, né, de desenhar, de usar as plataformas com as comunidades, que são os casos aqui, eles fazem parte desse processo participativo. E essas são palavras-chave. Ele é processual, ele precisa de diálogo, escuta e muita transparência, ou seja, o que eu vou fazer com isso? E eu coloquei esse símbolo aqui, gente, porque ele tende ao infinito, sabe por quê? Porque os projetos vêm, acabam, mas se a gente não promover um diálogo e uma permanência das pessoas ali no diálogo, acaba a escuta, acaba o levantamento do dado. E aí o que faz as pessoas quando os pesquisadores vão embora? Ou quando o gestor vai embora? Ou quando ele abandona aquela área? E aí precisa do protagonismo que o Bruno comentou. E precisa muito desse tipo de diálogo e escuta aqui. Bom, aí eu trago os desafios aqui já para tentar encerrar também. Para integrar essa cartografia social, mapeamento participativo em SIG, por exemplo, a gente precisa entender que comunidade é, né? Tem pessoas que trabalham com intergerações, a intergeracionalidade. Então, às vezes, esse aqui é um tipo de mapeamento lá na Amazônia, que usa os mapas desenhados. Então, aqui tem os antigos e tem os jovens juntos. E isso é importante porque muitas vezes o exemplo que o Bruno trouxe das bonecas, que é mais entendida pelos idosos, às vezes com os jovens, ela pode ser um momento de diálogo entre eles, inclusive de aprendizado, né, que muitas vezes os mais antigos têm e não deixam de passar, não passam para os mais jovens e vice-versa. A gente tem que se perguntar se vai ter acesso ou não à internet. Muitos dos lugares que vocês vão não têm acesso à internet. Então não dá para usar esse tipo de aplicação aqui, né? Tem celular? Não tem celular, tem tablet, enfim. Tem uma equipe de trabalho que facilita a parte de gel, e eu vou mostrar alguns exemplos. Esse aqui, por exemplo, é lá na Europa. Eu não lembro aqui qual é o país. Eu acho que é. Não, não é. Não lembro exatamente. É no Irã. Isso, depois eu lembro aqui. Mas eles fizeram um sketch map usando, por exemplo, integração de ruas, tá? Com o envolvimento das pessoas que conhecem muito bem o território, mas manuseiam plataformas digitais. E nesse caso eles usaram o OpenStreetMap, tá? Quantas pessoas com quem vocês trabalham conhecem o que é OpenStreetMap? Né? Então, por isso que eu falo, esse é um exemplo de entender que comunidade que eu vou trabalhar para envolver. Não é toda a comunidade que vai saber fazer esse tipo de coisa e tampouco essa aqui. Né? Aqui, por exemplo, é a construção dos mapas falados, usando mapa de satélite, até chegar numa construção de um mapa comunitário, lá com os Guarani, na comunidade da terra indígena chama Boa Vista, em Ubatuba. Então, para chegar aqui, como nem todos estavam acostumados a utilizar celular, a gente foi com processos, né, etapas, até chegar num mapa como esse aqui. E esse foi um caso que a gente trabalhou com os caiçaras de Ubatumirim, por exemplo,
para mapear essas situações de ameaças de riscos. A gente transformou, fez formação com eles para jogar isso, por exemplo, no sistema de informação geográfica. E nas oficinas a gente usou esse tipo de trabalho, né? Então tudo que foi feito no território, mapeado por eles, etc., a gente sobrepôs lá na hora. Então, quantos de vocês que estão aqui assistindo têm uma equipe de gel para facilitar esse trabalho de geoprocessamento? Essa é uma questão fundamental para a gente pensar como integrar esses mapas. Isso, nesse caso, nós tínhamos, né? Então a gente trabalhou com isso. Mas, em geral, a gente não tem. Então a gente tem que pensar essas estratégias de como integrar esse tipo de mapeamento. Esse aqui é o do resultado, né? Que a gente sobrepôs os mapas de suscetibilidade, e o que está em pontinho vai mostrar outros tipos de riscos. Aqui, por exemplo, tem risco de explosão de gás natural, porque ali passa a unidade de tratamento de gás, que está sobreposta com a área de risco de inundação, que as pessoas já relataram. E aqui a rota de fuga que eles utilizam normalmente. É que está pequenininho. Mas isso aqui foi desenhado com eles, né? Então, esse tipo de integração é o que a gente tem buscado fazer, para justamente tentar montar, eu pelo menos dentro do CEMADEM, sistemas de alerta centrado nas pessoas. Que eu não só emita o alerta, mas que as pessoas saibam o que é o alerta e o que eu faço com isso, né? Aqui é um exemplo em São Luís do Paraitinga, por exemplo, do mapa de inundação, com o mapa do que eles mapearam lá no território. E aqui, para quem acompanhou, quem conhece essa região, eles chamam de anjos do rafting. Na verdade, eles fazem ecoturismo com raft, mas são as pessoas que salvaram até bombeiro naquela situação, porque os bombeiros não sabiam sair da correnteza naquele momento, em 2010. Então, aqui são os pontos de evacuação que eles fizeram naquele momento lá, que está hoje ajudando o desenvolvimento do Plano Municipal de Redução de Risco. Então, é importantíssimo esse tipo de integração com o que a gente tem de conhecimento técnico, mas, sobretudo, do local. Esse foi um trabalho que a gente fez no Chile, na região do sul do Chile, ali na região dos lagos. Então, desse lado aqui é a zona de evacuação, o plano de evacuação de tsunami, tá? Na região de Maldin, chama. Essa área verde é toda a área de plena apta para evacuação. Essa aqui é a que eles mapearam. Essa é uma área mais alta. Então, dentre essa área e essa, né, tem coisas que a gente consegue ver com muito mais detalhes. Por isso que a gente precisa fazer essa integração desses mapas. E esse foi em São Tomé e Príncipe, por exemplo, numa ilha lá na África, que a gente tinha os limites da linha da costa, da variação da linha da costa, que estava continua causando erosão costeira e afetando as habitações aqui. E esse aqui é o mapeamento que eles fizeram da zona segura, que não tinha feito naquele mapeamento anterior. Bom, e aí eu vou encerrar com um trabalho que a gente está desenvolvendo em parceria com a FUNAI, que a gente pretende fazer parceria com a FUNAI, aliás, mas a gente faz com a Universidade Federal da Paraíba e o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o mapeamento, por exemplo, de desenvolver protocolos de emergência para a segurança alimentar no território. Para desenvolver isso, a gente precisa saber quais são... Acabou meu tempo. Precisam saber quais são, primeiro, as aldeias. Aqui são 33 aldeias. Dessas 33 aldeias, todas elas têm algum tipo de produção agrícola, né? Desde produção de mandioca, tem cana de açúcar dentro da terra indígena, mas depois eu comento sobre isso para vocês, apicultura, turismo e artesanato. E a gente quer saber, então, quais são as áreas suscetíveis, por exemplo, a alagamento, né, a inundação e deslizamento de terra, aonde ela sobrepõe e como ela impacta isso para desenvolver os protocolos. E a outra coisa é que lá sofre de água de mais e água de menos, como muitos outros lugares. E a gente está cruzando com os índices de seca, porque a seca afeta muito a segurança alimentar dessa terra indígena. Então, como criar esses mecanismos de cruzar essas informações, né, para gerar um conhecimento que seja uma ação transformadora no território. Bom, eu vou terminar aqui porque eu passei do tempo, gente, mas a gente tem trabalhado com grupos de trabalhos nos territórios que envolvem comunitários,
tá? Aqui são comunitários quilombolas, caiçaras, indígenas, por exemplo, para utilizar esses tipos de ferramenta de mapeamento, por isso que eu falei da ciência cidadã. Alguns são pagos, outros não, né? Mas, e isso tem gerado alguns tipos de trabalho como esse aqui, lá, né? E a representação desses mapas, depois vocês podem ver aqui, é o desenvolvimento de um mapa de histórias que a gente chama, que é o SIG Participativo Potiguara, da comunidade Potiguara, que vai mostrar a narrativa, como é que eles olham, identificam o território deles a partir do conhecimento deles. E aí, esse é um comentário que eu tenho que deixar para vocês, assim, não existe geotecnologia ou tecnologia digital ou atlas digital que vai resolver o problema se não tiver envolvimento das pessoas. E aí eu trago esses princípios justos, né, e justos e transparentes, que são, não basta eu criar metodologias para que os dados sejam encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. A gente precisa, quando envolver comunidades tradicionais, pensar no benefício coletivo, nesse protagonismo ou ter controle de autoridade sobre aquilo que eu estou fazendo de levantamento no território, responsabilidade ética. E eu posso comentar mais sobre isso depois, mas eu acho que isso é fundamental quando a gente pensa em usar metodologias de mapeamento participativo com tecnologias. Bom, eu termino por aqui. Obrigado, gente. Desculpa ter passado o tempo aqui.